Esse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem que sempre que lembrar da importância que ele tem. E nós vamos caminhando. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Oitavo Mandamento. Não levantarás falso testemunho contra teu próximo. Quando a gente vê assim uma pessoa que foi ferida porque foi agredida, nós temos uns fios de ligação com aquela pessoa, nós ficamos muito entristecidos dentro de nós com aquela condição muito desagradável de estar vendo aquele que tem um valor para nós ferido daquele jeito. Mas o ferimento do corpo de matéria grosseira é fácil de ser arrumado, porque aquele que o feriu, muitas vezes ele pode ter, numa sequência, ter um arrependimento verdadeiro, compreender o comportamento que ele teve. Aquele que ficou ferido, também ele pode compreender a situação que ele teve que vivenciar. Mas existe também aquele que fere a alma da pessoa. E que muitas vezes a pessoa se encontra distante e que muitas vezes nem conhece aquela pessoa. Mas o costume de reunir com outras pessoas sem o propósito espiritual, nós nos reunimos sem nenhum propósito espiritual. Nos falta a tradição do espírito, de conhecermos direito, de questionarmos, de perguntar como a pessoa entende aquela informação, aquela instrução que os velhos profetas trouxeram, que o livro Na Luz da Verdade trouxe. Não nos reunimos para o saber. Então, devido a isso, as reuniões são sempre assim, para comida, para falar bem ou falar mal da comida. E que muitas vezes nós estamos numa mesa de refeição, falando da comida que nós tivemos no dia anterior ou tantos dias atrás. A nossa tradição não é viver o presente, não é viver o instante que nós nos encontramos, porque no caso do alimento fica bem fácil assim, não tem nenhuma significação aquele alimento que foi ingerido há alguns dias, não tem significação nenhuma. Nada que aconteceu durante aquele período que a pessoa estava alimentando naqueles dias anteriores, ou o próprio alimento que a pessoa ingeriu. Agora, para o alimento atual, nessa reunião que estamos tendo, aquilo não tem nenhuma significação. Então, quer dizer que nós não nos encontramos no presente. E é bem importante assim. Cada pessoa tem que lembrar assim. Se não reúnem para o saber, reunimos para falar de outras pessoas. Isso é grave. Isso é assaltar a alma da pessoa. E quando uma pessoa tem a sua alma assaltada, difamando-a, trazendo palavras pejorativas que denigre aquela pessoa, então o que acontece? Aquele que está fazendo isso é pior do que o ladrão, é pior do que aquele que feriu aquele outro. Então nós tínhamos que ter essa condição interna de perceber aquilo que nós estamos fazendo. Nós tínhamos que ter uma sensibilidade interna, porque quando éramos criança, a nossa mãe falava que não queria que nós ficássemos próximo daquele garoto, próximo daquele outro, conviver com aquele garoto. Durante o período de formação, não voltamos a questionar com a nossa mãe o que aquele apresentava, que ela via, que não era boa companhia para o filho dela. Então aquilo vai passando assim pela nossa vida, nós não vamos refletindo o que serve para a nossa vida e o que nós nem podemos utilizar, porque vai trazer para nós uma degradação. Aqueles que corrompem também vão fazendo assim, vão ficando junto com as rodinhas daqueles que não têm valor. Então aqueles que corrompem e aqueles que aceitam serem corrompidos. É igual.
E então nós tínhamos que ter um valor dentro de nós para nossa alma. E esse valor a pessoa tem que lembrar que tem que ser substancioso, esperançoso. E a gente tem que lembrar assim, que todas as outras coisas que chegaram para nós, chegaram. E o nosso propósito tem que ser superior. Então nós tínhamos que desenvolver um jeito de termos cuidados com os nossos pensamentos, com os nossos atos e com aquilo que nós falamos e com quem ficamos nas proximidades. Isso é bem importante assim. Quem é que se encontra nas nossas proximidades? Então o esforço para caminharmos na vida interna não é difícil. O que nós precisamos de lembrar assim, que todas as tradições que nós recebemos não nos traz uma elevação. Frequentar lugares, determinadas regiões, o tipo de alimento, as tradições que cultivam. Então cada um de nós é que tem que fazer muito esforço para ver o procedimento que nós precisamos de continuar tendo. Então toda a época da nossa existência recebemos auxílios. É só observar assim. No caso aí dos 10 mandamentos, tem mais de 3.500 anos. Então quer dizer que os auxílios sempre vieram as informações. É da nossa responsabilidade desenvolver aquela capacidade que aquela mulher com aqueles filhos tinha, de saber com quem esses filhos podiam ficar nas proximidades. O procedimento, que é comum a gente conhecer filhos hoje, que fala assim que o jeito que recebeu a formação foi um jeito muito bom, possibilitou que ficasse equilibrado durante a vida. Não quer dizer que a pessoa mantém-se equilibrada, porque a gente sabe assim, com pessoas de muitas e muitas décadas passando por situação. Quer dizer, o que apresentou, mas dentro da pessoa não teve a transformação. Isso é bem grave assim. Então, ter uma transformação verdadeira. Quando a pessoa conhece um caminho que ela percorre, independente da hora do dia ou da noite que ela está percorrendo aquele caminho, ela sabe os pontos em que ela se encontra. Ela conhece aquele caminho. Assim, nós precisaríamos de nos encontrarmos em relação aos ensinos. Porque toda época, quando uma pessoa apresenta uma limitação, porque tem muitas situações na vida, saber falar, saber calar, a trajetória que a pessoa precisa de seguir, o procedimento de uma fase seguinte no trabalho que a pessoa está executando, ela para um pouco, vem a orientação de dentro. Mas a orientação para vir, a pessoa tem que estar em paz. Para ela ficar em paz, a vida dela tem que ser equilibrada. Isso é bem importante assim. O equilíbrio, nós sabemos da necessidade que nós temos que ter com o nosso corpo de matéria grosseira. Porque se a pessoa não possibilitou o sono adequado, no outro dia, ela fica como se estivesse tonta. Se ela não alimentou adequadamente, no outro dia ela tem consequência. Então o equilíbrio com o corpo, para que a pessoa possa manter o seu norte, a sua perspectiva. Então, toda a época da nossa existência, nós temos que fazer um trabalho assim, ver aquilo que nós precisamos e aquilo que vai nos auxiliar. As referências do 8º mandamento, não nos tornarmos superficiais, de não participar de rodinhas, não entrar naquela condição de corrupto. Isso é físico, porque são valores que os próprios ladrões materiais não respeitam e não ficam juntos. Uma pessoa que comporta assim, o valor dele é muito pequeno. Isso é grave. Então nós tínhamos que ter essa condição assim de ter valores eternos, que nos possibilita voltarmos para a pátria do Espírito. Que quando uma pessoa, durante a sua vida, cuidou somente da vida de matéria grosseira, ela adoece e ela fica sem o saber.
que não está relacionado a financeiro. É bom a pessoa lembrar assim, porque se cada um pesquisa, vai encontrar pessoas que têm muito recurso financeiro, que não têm saúde e não têm saber. Vai encontrar pessoas que não têm recurso financeiro, não têm saúde e que não têm saber. Esse valor interno. E é bom a pessoa lembrar assim, que muitas vezes aquele que utiliza do falso testemunho para a sua maneira de sobrevivência, ele fica sem valor. Ficando sem valor, não é considerado. Essa consideração, a pessoa tem que lembrar assim. É muito importante para a pessoa ser considerada. E ela tem que lembrar assim, que nós precisamos de ter o zelo conosco, de cultivar os valores eternos. Porque tudo na criação apresenta um tempo. Então a pessoa tem um tempo na matéria grosseira, depois ela tem um tempo na matéria fina. Se ela não tiver a transformação dentro dela, para que ela possa ir para a região do espírito, a região de luz, ela entra num procedimento de degradação. É físico. E é bem importante a pessoa ver que a vida não é assim na última hora, porque aquele funcionário teve comportamentos que não beneficiou a empresa. Aquele funcionário está sabendo assim que ele vai ser mandado embora. Agora ele chega para o empregador e fala que ele vai ter um comportamento bom, que ele vai ter a produtividade. Dificilmente aquele empregador acredita nessa fala desse funcionário, porque ele teve lá meses, teve a oportunidade de provar que era capaz e não executou. Agora, na nossa vida espiritual, como é que nós vamos pedir para o Criador um auxílio? A mão dos auxílios não caminharão a nosso favor. Isso é físico. Então a pessoa tem que lembrar assim, que para estender uma mão e receber o auxílio, a pessoa tem que lembrar que ela precisa ter o merecimento. O comportamento de descuido durante a vida, na matéria fina, a pessoa não tem como receber o auxílio. É bom a pessoa lembrar assim, porque nós estamos sempre com as informações que veio até nós, que tudo dá certo. Nós não fazemos a nossa parte. Para dar certo, a pessoa tem que qualificar-se. Isso é físico. Para receber um auxílio, porque nós estamos acostumados na matéria grosseira, pelo fato de nos encontrarmos de uma maneira muito entorpecidos, de não perceber o que o cachorro está percebendo. O cachorro tem uma percepção, tem um cheiro, e ele repele aquele que não apresenta uma irradiação boa. Nós não percebemos. Então, devido ao fato que na matéria grosseira nós vamos caminhando assim, e achando assim que nós trabalhamos com pessoas pouco lúcidas também, que nós podemos continuar enrolando. Mas quando nós largamos o corpo de matéria grosseira, as coisas são separadas. Nós vamos apresentar o nível que nós temos e nós vamos para aquele nível daquela maneira que nós somos. Não tem como burlar. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então a pessoa vai para esse nível que ela tem. Como é que ela vai receber auxílio? Ela descuidou a vida inteira. Aquele funcionário, aquele empregador poderá dar a ele ainda uma nova oportunidade. Poderá dar. Não quer dizer que venha dar. Isso é físico para nós. Agora, como é que nós fazemos? Com a minha vida, as minhas irradiações. Isso é bem importante assim, cada um ir observando como é que ele é verdadeiramente. Então ele não vai receber auxílio. Entra naquela condição de não ter serventia na criação, ser levado para a decomposição. Cada pessoa precisa de lembrar assim, ela tem que ter um cuidado, e esse cuidado é verdadeiro, não é para um período, é toda a época da nossa existência. 8º mandamento,
é bem importante assim a pessoa ir lembrando. Não poderá ter falso testemunho. Então as pessoas que acostumam com rodinhas, por não ter uma perspectiva espiritual, por estar falando de pessoas que se encontram ausente, quer dizer que quando isso acontece, a alma daquela pessoa está sendo prejudicada. Na matéria grosseira é fácil reparar uma transgressão, mesmo aquele que ficou ferido. É fácil de fazer uma reparação. Então cada um de nós é que tem que ter esse cuidado, porque quando fere a alma da pessoa, feriu. E é bem interessante, porque quando uma pessoa tem a sua alma ferida, anos e anos depois ela ainda lembra. E quando ela fere, ela também lembra que feriu. Essa coisa boa que o Criador nos possibilitou, saber o começo do certo e o começo do errado, se nós perseverarmos, então nós vamos andar sempre corretamente. Se nós descuidarmos, nós teremos a consequência. Não podemos descuidar época nenhuma da nossa vida. Então o trabalho que cada um tem com ele mesmo, de ter um aprimoramento, de fazer um esforço para voltar para a pátria do Espírito, de lembrar que todas as coisas que ele tem na matéria grosseira são inferiores. É bem importante assim, porque um pai pode achar que um filho é muito importante, mas aquele filho assim que ele pode, ele vai formar a sua moradia ou ele vai para uma outra localidade. Quer dizer que aquela importância que aquele pai estava dando para aquele filho já tomou o seu destino. Aqueles bens materiais que aquele estava fazendo um esforço para tê-los, ele passou a tê-los. Agora o esforço que ele sabe fazer é só para ter mais, e aqueles que já adquiriram muitos bens materiais, que ficaram sem saúde, mas aqueles também que não fizeram nenhum esforço para ter bens materiais também ficaram sem saúde. Começo do certo em todas as coisas. O que nós precisamos de fazer para caminharmos corretamente na criação? Para ter material, porque quando a pessoa descuida do que a sua alma precisa, então ela entra pobre na matéria fina. Ela empobreceu, pois se quando ela veio para a matéria grosseira, ela tinha uma força, ela tinha o carinho daqueles com quem ela possibilitou que ela viesse dentro daquela moradia, porque a moradia dos pais é um alojamento provisório. Depois ela perde, desvia. Então os valores espirituais, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade. Ela precisa de lembrar assim, que ela precisa de conhecer aquelas informações, as instruções, a dedicação, a mudança que ela precisa de ter com ela mesma. Então não é com as outras pessoas, é com ela, não é mais ou menos. E a mudança a gente sabe assim, que uma pessoa que trabalha numa empresa, que ela mudou o grau dela de conhecimento, de dedicação, ela passa a ser responsável por aquele setor de trabalho. O que acontece? Ela conhece os detalhes daquele setor de trabalho. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então nós temos que conhecer o livro Na Luz da Verdade, conhecer os ensinos com detalhes e observar assim dentro de nós onde é que nós precisamos de melhorarmos. Então o 8º mandamento, não levantará falso testemunho contra o teu próximo. Então a gente fala assim que o próximo da pessoa é o outro, mas o próximo é a gente mesmo. Porque o que eu faço para o outro, se eu faço uma coisa boa, eu estou sempre ligado com aquele próximo. Passo a ser quase que unido a ele. E se eu faço uma coisa que o prejudica, eu também fico unido a ele. Isso é bem interessante. Aquilo que eu vou colher no meu futuro é aquilo que eu fiz. Não é diferente. Não tem tempo. É bem importante assim, porque qualquer pessoa pode lembrar do que ela vivenciou há muitas e muitas décadas.
que não está relacionado a tempo e espaço. Então, o que nós tínhamos que ter uma condição interna, de ter uma força, de ir observando aquilo que vem na nossa memória e como é que nós precisamos de arrumar aquilo que está vindo. Porque quando a pessoa passa por uma situação de acidente ou de anestesia, muitos falam assim, que a vida dela passou todinha num instante. Quer dizer que se nós vamos fazendo um trabalho de ter a força para conviver com aquilo que nós tivemos que vivenciar, então acontece uma coisa muito boa. Dentro de nós vai tendo a clareza daquilo que nós precisamos. Para nós termos paz dentro de nós, a primeira coisa que nós precisamos de ter é uma força interna para ter a sabedoria de conviver aquilo que vem nas nossas lembranças. E nós tínhamos que ter uma bondade dentro de nós para perceber aquilo que nós precisamos de melhorarmos e de compreender a vivência que tivemos. Também não tínhamos saber para ter uma vivência diferente. Esse saber para ter uma vivência diferente, agora a pessoa fica fazendo uma autoanálise. Então ela entra numa condição assim de fazer um julgamento. Então nós tínhamos que lembrarmos assim, que muitas coisas que nós vivenciamos e que hoje nós compreendemos, mas para compreender tem que lembrar assim, quando a pessoa passa por um caminho, ela então não conhecia aquele caminho, então ela caminhou daquela maneira. Agora ela vai passar por esse caminho novamente. Então o que acontece? Os pontos mais difíceis daquele caminho, agora ela tem a capacidade para arrumar. Então tem muitas coisas assim bem importantes, que existe um resgate. Só da maneira que a pessoa tem, da maneira que ela está pensando e da maneira que ela está sentindo em relação àquele comportamento que ela teve. Então nós temos que lembrar assim, o falso testemunho é aquela condição que, se não tivesse tendo esse procedimento assim, a vida dele seria melhor e a vida daquele que ele está incriminando seria melhor e que não precisaria de ter esse tipo de comportamento. Então nós precisamos de lembrar assim dos comportamentos que nós temos. E nós temos que lembrarmos que ainda temos responsabilidades com aqueles nossos descendentes. O procedimento que nós precisamos de ter. Então a condição de estudar o livro na luz da verdade e de aprendermos a ver antes aquilo que precisa de ser visto é um trabalho interno. Não é para um, não é para o outro. Porque voltar para a pátria do espírito é a mesma condição de quando a pessoa chegou nessa terra, ela chegou só. Então, para ela voltar, é o mesmo procedimento, ela volta só. Toda a época da nossa existência, o auxílio é o livro na luz da verdade, e tendo a ponderação. O caminho com cuidado, de ir observando assim, que aquilo que fizerem para um nosso conhecido, para um fio de sangue, de agredido um filho ou agredindo um conhecido, então nós ficamos chocados com aquela cena que nós vemos. Mas nós temos que lembrarmos que a cena mais grave ainda é quando fere a alma da outra pessoa. Então ter essa capacidade de ter essa transformação, de observar assim o cuidado que nós precisamos de ter, de sermos ponderados durante a nossa vida, de lembrarmos assim que precisamos de ter uma força para compreender o nosso passado e melhorar o nosso futuro. E o nosso futuro a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que arrumar o passado. Não adianta a pessoa querer vestir uma veste limpa se ela nem pôde tomar banho. Quer dizer assim, compreender a época anterior que tivemos e como é possível então entrar numa condição melhor numa fase seguinte. O oitavo mandamento é esse auxílio que o Criador nos possibilitou, que nós temos que ter muito cuidado para não ferirmos o nosso semelhante, não levantar falso testemunho, aquela condição de corromper entra na mesma condição daqueles que fazem rodinhas para poder falar de outra pessoa, e que mesmo os ladrões que roubam coisas materiais não aceitam esse tipo de pessoa. É diferente.
as irradiações dessas pessoas. Então o que acontece? O comportamento de Rodinhas entra naquela condição assim, de quando largar o corpo de matéria grosseira, então a pessoa tem que lembrar que ela não pode descuidar época nenhuma da sua existência. Não podemos descuidar. O período que nós temos de nossa existência não é um período longo. Tínhamos que ter a capacidade de sair dessa terra melhor do que quando chegamos, porque tudo foi nos possibilitado. Se nós recebemos influências que não são boas e que caminhamos em cima dessas influências, é de nossa responsabilidade. Então o 8º mandamento vem com esta condição assim bem importante, que normalmente é falta de conhecimento dos ensinos, por isso que as pessoas se reúnem para falar de um outro, que muitas vezes não está nas proximidades daqueles, macula aquela alma. E nós sabemos assim que um pensamento tem a capacidade de prejudicar outra pessoa, porque nós desencadeamos formas de pensamento e aquele que encontra-se numa condição de descuido recebe aquelas energias. Aquela pessoa vai ficar muito prejudicada, aquele que possibilitou que falassem dele. Então nós temos que sermos cuidadosos. Isso é bem interessante, porque esse comportamento que nós temos de cuidar da vida dos outros é bem grave, porque nós passamos também a cobiçar as coisas que o outro tem. Tínhamos que parar e valorizar aquilo que nós temos. Então a vida é bem interessante. Então aprender a cuidar de si, comportar-se voltando para dentro, tendo esse cuidado assim de observar o caminho que eu estou caminhando. O caminho que a outra pessoa está caminhando é o caminho dela. Não tem referência com o meu caminho. Então eu não posso agredir o outro fisicamente e também não posso agredir a alma da outra pessoa. Então eu não posso falar da outra pessoa. Isso é bem grave assim. Cada pessoa tem que lembrar assim, o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, a condição que a pessoa tem que ter para ela assimilar aquelas informações. E ela tem que observar assim, a fase da vida que ela se encontra é a melhor época, porque ela está compreendendo. E se ela faz uma programação como se fosse diferente, então ela vai percebendo que ela não enquadra nessa programação que ela julgaria que fosse boa para ela. Temos que aprender a valorizar aquilo que nós temos. Temos que ter o cuidado de não macular outras pessoas. Temos que ter o cuidado de ser bem criterioso com aquilo que nós precisamos. Então as referências do 8º mandamento, não cometerás falso testemunho contra o teu próximo, fica bem claro assim. Cada pessoa tem que ser muito cuidadosa com ela. Ela não pode participar de rodinhas, porque as rodas de 2 ou 3 está sempre falando de uma outra pessoa que muitas vezes não se conhece aquela pessoa que está sendo falado, e cada pessoa tem que lembrar assim, é um esforço. Então, devido à nossa formação, os costumes errados que trouxemos durante existências, então a pessoa tem que ser muito cuidadosa com ela. Então, toda a época da nossa existência, o auxílio é o livro Na Luz da Verdade.